Bom dia pessoal, tudo bem? Então estamos aqui mais uma vez para a gente estar falando um pouquinho sobre saúde e hoje a gente vai falar sobre Zika. Então a gente vai ter dois momentos novamente, parte 1 e parte 2. A gente vai falar um pouquinho da história da Zika, né? Muitas vezes a gente não conhece e a gente vê que epidemiologicamente a gente vê a evolução, né? A vinda da Zika, não somente da Zika, a gente já falou em outras aulas também, da dengue, da febre amarela, né? E a gente vai ver um pouquinho novamente dessa vinda dessas patologias através da evolução mesmo do ser humano. Então, epidemiologicamente, a gente visualiza isso. Então, desde que Cristóvão Colombo, né, e Pedro Álvares Cabral descobriram as Américas e o Brasil, em segunda, foi iniciado o tráfico de escravos nas Américas. Então, não se via o fenômeno de introdução de novas doenças até então o descobrimento, né, do novo mundo como atual momento que vivemos. Então, esse fato da descoberta do Brasil, até então a gente não tinha esses fatores novos, né, como gripes, né, a dengue, a febre amarela, de um modo geral, assim, não tinha tanta importância. Então, de fato, durante os primeiros séculos, né, de colonização das Américas, principalmente por Espanha e Portugal, várias doenças do Velho Mundo foram introduzidas nos futuros países, territórios colonizados. Então, assim como varíola, sarampo, tuberculose, entre muitas outras doenças de transmissão diretas ou contagiosas, foram introduzidos na nossa colônia, né, no caso o Brasil, entre toda a América. Então, a febre amarela foi uma das doenças trazidas com a escravidão e com ela veio o Aedes aegypti, principal transmissor do vírus da febre amarela. Então, estudos conduzidos no início do século XXI mostram que a febre amarela foi introduzida pouco mais de 300 anos, período em que coincide com a grande navegação e o tráfico de escravos, né? Então, a gente consegue visualizar que com as pesquisas recentes, ele vem demonstrando mesmo que o vírus foi introduzido no Brasil. Até então a gente não tinha essas patologias. Então, neste mundo globalizado e com alterações climáticas propícias à dispersão de vetores e suas doenças, bem como o crescente número de voos internacionais, favoráveis à movimentação de doentes ou pessoas infectadas em período de incubação, estávamos vivenciando no Brasil a introdução, um rápido processo de dispersão rumo ao cérebro, ao endemismo de 2 novos arbovírus para as Américas. Então, hoje a gente visualiza que você consegue, em qualquer país do mundo, em questões de um dia, você está do outro lado do mundo. Então, hoje, se a gente pegar um avião aqui e for direto, por exemplo, você com 30 horas, você está no Japão. Então, o indivíduo, ele infectado hoje, em menos de 24 horas, ele não tem um quadro clínico para estar demonstrando que ele está doente, né? Então, isso é um fator que nós temos hoje que é todo contra as nossas ações, né, que a gente tem. Por exemplo, antigamente as caravelas elas demoravam alguns meses, né? Tem estudos que falam que, por exemplo, nas caravelas, quando vinham os negros, né, escravos, eles vinham infectados, mas eles também tinham os mosquitos que vinham junto, então eles se proliferavam ali, infectavam, alguns morriam nesse processo, outros não, né? E ficava aquela coisa de ter o mosquito ali dentro das caravelas, e quando eles chegavam aqui no Brasil, além de ter os negros infectados, né, pelo processo, eles também traziam os ovos que acabavam eclodindo e eles tinham a sua proliferação naturalmente. Então, mais que os velhos conhecidos na África e na Ásia, o vírus chikungunya, introduzido em junho e agosto de 2014, após ter entrado no Caribe em dezembro de 2013 e anteriormente ter causado grandes endemias na África desde 2004. E o vírus Zika, possivelmente introduzindo mesmo período durante a Copa do Mundo realizada em 2014 no Brasil. Como eu falei para vocês, então o pessoal podia muito bem vir para o Brasil agora na Copa do Mundo, né, que a gente teve, e não só na Copa do Mundo, mas nas Olimpíadas também. O que acontecia? A pessoa vinha infectada, pegava um avião, às vezes até um navio mesmo, e ancorava aqui no nosso litoral,
e é onde começou a ter a nossa epidemia no Brasil. Então, aí a gente entendendo esse processo de vinda dos vírus para o Brasil, a gente consegue entender um pouco melhor esse processo a partir do que na região litorânea do Nordeste brasileiro foi onde se iniciou, né? Todo o processo depois veio distribuindo pelo Brasil inteiro. Então, etiologicamente, né, a gente vai falar do vírus Zika, né, que pertence à família Flaviridae, né, e ao gênero Flavivirus, sendo, portanto, aparentando, né, do ponto de vista evolutivo com outro arbovírus transmitidos por mosquitos, como são os vírus, né, da dengue, vírus da febre amarela e o vírus do Nilo ocidental. Então, trata-se de um vírus com genoma de ácido ribonucleico, né, o RNA, de cadeia simples de polaridade positiva. Então, apesar de não ser conhecido a estrutura do virião, por comparação aos demais flavivírus conhecidos, este deve ser limitado por um invólucro lipídico derivado do retículo endoplasmático das células onde estes vírus se replicam. Então, invólucro esse que limita externamente um núcleo capsídeo com estruturas e simetria ainda não definidas, composta pela proteína C e pelo genoma viral. Então, por ser um vírus novo, ainda está se estudando, ainda não tem-se um estudo completo, né? Uma formação, entender a genética por completo desse vírus. Então, o invólucro viral deverá conter em duas proteínas de superfície, né, designadas M e E, sendo que adicionalmente o genoma viral codifica uma série de outras proteínas ditas não estruturais que ou possuem atividades enzimáticas, né? Então a gente vai ter algumas estruturas que ainda se tem ainda a descobrir, outras já se definiram, ou desempenham funções regulatórias, né? Que a gente vai ter controle de replicação, transcrição, transdução e resposta imune durante a replicação intracelular. Então, o Zika vírus, né, foi isolado pela primeira vez em 1947 na floresta de Zika, na Uganda, a partir de uma amostra de soro de um macaco rhesus, né, que servia de sentinela para estudos da vigilância de febre amarela. Então, a partir desse momento, começa-se a verificar, né, lá em Uganda essas questões do Zika vírus. Então, após a análise filogenética do genoma viral, percebeu-se que provavelmente o vírus surgiu nessa localidade, né, em torno de 1920, e após duas fases de migração para o oeste africano, deu início às duas linhagens africanas. Então, do Uganda, né, o vírus terá migrado na década de 1940 para a Ásia e aí originou a linhagem asiática, com surtos registrados na Indonésia e a epidemia na Micronésia. Então, a linhagem asiática também foi a responsável pelos casos de transmissão autóctone, né, desse vírus e recentemente ocorridos aqui no Brasil também. Então, dentro dessa história, a gente consegue começar a moldar a estrutura do que realmente pode ter acontecido e da vinda do vírus para o Brasil. Então, a gente consegue entender um pouco esse processo, tá? Então, aí a gente vai falando agora também um pouco da distribuição da doença. Então, após o isolamento, né, do vírus no final da década de 40, foram detectados os primeiros casos de infecção por vírus em seres humanos, né, no ano de 1952, na Uganda também. Então, em 1953 foram igualmente detectados casos na Nigéria e em 1956 mosquitos da espécie Aedes aegypti foram infectados laboratorialmente, resultando em transmissão bem-sucedida do vírus em ratos em 60% dos casos. Então, já se começou a fazer um estudo mais aprofundado na década de 50 para ver como que se reagiria, né, o Aedes aegypti, né, nessa transmissão laboratorial. Na década de 60, né, indivíduos com sorologia positiva para o Zika vírus
continuaram a ser identificados em inquéritos sorológicos, levando a cabo na Nigéria e também em doentes com quadro febril durante a epidemia de febre amarela na década de 70. Então, sempre eles estavam pesquisando em torno da febre amarela e eles conseguiam visualizar o Zika vírus ali se introduzindo, fazendo uma competição com a febre amarela. Então, entre os anos de 1975 e 77, foram encontradas evidências sorológicas e virológicas de infecção do Zika vírus em Serra Leoa, Nigéria, Senegal, Gabão, Costa do Marfim e em outros países central, que eles começaram a observar. Então, a primeira evidência da circulação do vírus foram do continente africano, deu-se entre os anos de 77 e 78, quando os casos de doença febril aguda foram internados num hospital na Indonésia, sendo encontrado anticorpos contra o Zika vírus no soro de 30 doentes. Então, eles começaram a observar nesses fatores. Então, na última década, foram documentadas 2 epidemias causadas pelo Zika vírus na Federação dos Estados Unidos da Micronésia, na ilha de Iap, constituindo-se o primeiro foco fora da África e da Ásia. Então, a doença disseminou-se rapidamente pelas ilhas do Oceano Pacífico, sendo detectados em outubro de 2013 os primeiros casos na Polinésia Francesa, onde a situação evoluiu para uma epidemia com cerca de 19 mil casos suspeitos e 284 casos confirmados pela infecção do Zika vírus. Em fevereiro de 2014, pela primeira vez na América, casos da doença foram reportados na ilha de Páscoa, território chileno no Oceano Pacífico. Então, provavelmente relacionado com um surto na Micronésia e na Polinésia Francesa. Em 2015, foi confirmada a circulação do vírus no Nordeste do Brasil a partir do isolamento viral em caso suspeito de dengue. Em 2015, eles não tinham essa noção ainda que seria o Zika vírus. Eles estavam tratando todo mundo como dengue, porque eles não sabiam, não tinham exames laboratoriais específicos para o Zika, então eles estavam sempre fazendo em cima do da dengue. Então, recentemente, o Ministério da Saúde do Brasil publicou uma nota a afirmar que casos da doença já haviam sido confirmados em 8 estados do país, compreendendo a região Norte, Nordeste e Sudeste. Então, a gente vê que sempre está colocando essas ações. Então, como que ocorre a transmissão do Zika vírus? Ela é consequência da picada do mosquito, do gênero Aedes, tendo sido isolada em 1948 a partir de uma macerada de mosquito da espécie do Aedes africanus, colhido na floresta de Zika. Então, estudos soroepidemiológicos levados a cabo com base em amostras de sangue coletadas em residentes dessa região do Uganda revelaram uma prevalência de anticorpos anti-Zika, anti o vírus Zika, a rondar os 6%. Então, adicionalmente, este vírus veio a ser repetidamente isolado do mosquito, colhidos colhidos na África, que na Ásia também foram feitas essas ações, permitindo surgir que a espécie como o Aedes africanus, o Aedes aegypti e o Aedes encili, participam na sua manutenção enzootica, que é no meio silvático. A competência vetorial para a transmissão do Zika pelo Aedes aegypti e pelo Aedes albopictus impõe grande preocupação para a saúde pública. Então, estes artrópodes encontram-se amplamente distribuídos em zonas tropicais, subtropicais, o Aedes aegypti, e em temperadas, que é o albopictus, abrangendo um enorme contingente de indivíduos suscetíveis. Então, a gente consegue visualizar tanto nas zonas rurais e na urbana, pelas ações de ambos
os vetores e acabam causando uma dificuldade nesse combate. Apesar que a gente já conseguiu uma vez ter a questão da febre amarela, né, pelo Aedes aegypti ser erradicado, né? Então foi feito um processo, erradicou e depois se deixou, né, depois que erradicou, achou que tinha resolvido todo o problema, novamente vem surgindo esse novo problema. Então, menos frequente a transmissão do Zika vírus já foi descrita por via sexual, perinatal e por hemotransfusão. Então, apesar de possíveis, ainda não se tem a dimensão da importância epidemiológica dentre os mecanismos, houve também a detecção no sêmen pelo período de até 10 semanas após a recuperação dos sintomas da infecção, tendo sido descritos casos prováveis de transmissão sexual do homem para a mulher. Então, são estudos ainda que estão se desenvolvendo para verificar mesmo, né, se podem ter essas outras transmissões além da picada do mosquito. Então, teste realizado no líquido amniótico de gestantes possivelmente infectados pelo Zika vírus e cujos fetos tiveram microcefalia diagnosticado foram positivos para Zika vírus. Então, evidenciado que o vírus é capaz de atravessar a barreira placentária e, de modo cada vez mais evidente, causar malformações fetais. Então, a gente já verifica, né, que já tem essa relação mesmo, já tem vários estudos já comprovando essa relação do Zika vírus com a microcefalia, né, com as malformações fetais. Então, isso é um dado que a gente já tem comprovado. Então, a presença do vírus, né, já foi evidenciada por meios de detecção do RNA viral no leite materno da mãe com quadro agudo de infecção. Porém, como não há casos confirmados de transmissão através da amamentação, continua a ser mantida a orientação da manutenção do aleitamento materno devido aos benefícios da amamentação prevalecem sobre os riscos de uma transmissão do vírus pelo leite materno, até agora não documentado. Então a gente verifica porque um dos fatores que, quando surgiu todo o processo, era se as mães poderiam amamentar seus filhos, né? Então o Ministério da Saúde, junto com a Organização Mundial de Saúde, já falou que até hoje não se tem nenhum dado informando que teve alguma infecção através do aleitamento materno. Então, o aleitamento materno pode prosseguir normalmente dentro desse processo. Então, a doença ela se torna emergente no Brasil, né, por essas questões. Então, considerando que a febre, né, do vírus Zika é uma doença emergente no Brasil, com ocorrências de óbitos pelo agravo, aumento dos casos de microcefalia e de manifestações neurológicas, sendo estas possivelmente associadas à ocorrência da doença. Então, a Secretaria de Vigilância em Saúde, né, preconiza às secretarias estaduais e municipais a notificação compulsória, né, de todos os casos suspeitos, conforme o anexo 1 da lista das doenças de notificação compulsória nacional estabelecida na portaria 204 de 2017, de fevereiro de 2016, conforme as orientações a seguir. Então, o que eles sugerem que a gente faça e é obrigatório agora fazer a notificação, que até então não se tinha uma notificação compulsória por não ter conhecimento do vírus. Mas em 2016 o governo colocou como um caso de notificação obrigatória. Então, nos casos suspeitos, pacientes que apresentem exantema, maculopapular, pruriginosos, acompanhado de 2 ou mais dos seguintes sinais e sintomas. Então, se ele tiver lá febre ou hiperemia conjuntival, sem secreção e prurido, ou poliartralgia ou edema periarticular, né, é um caso suspeito e a gente já tem que estar fazendo a notificação. Quando já se tem o caso confirmado, né, caso de suspeita com um dos seguintes testes positivos e reagentes específicos para diagnóstico de Zika, a gente vai ver, né, o isolamento viral, detecção de RNA viral por reação de
transcriptase reversa, né, e sorologia de IgM. Então, é caso confirmado. Então, após a confirmação, né, de circulação autoctone, os demais casos agudos de Zika devem ser confirmados por critério clínico epidemiológico. Então, exceto gestantes, manifestações neurológicas e óbitos. Então, a gente tem que estar sempre atento quando a gente vai fazer a anamnese do paciente, né, fazer todo o exame clínico, para a gente verificar se esses sinais e sintomas estão de acordo com o que a gente precisa para estar fazendo a notificação. E aí a gente vai ter também os casos descartados. São casos suspeitos, né, que possuem um ou mais dos critérios a seguir. Então a gente vai ter sorologia de IgM não reagente, desde que a amostra tenha sido colhida em tempo oportuno, acondicionado e transportado adequadamente. Esse é um fator que muitos municípios têm dificuldade em estar fazendo, fazer a sorologia de IgM. Então muitas vezes não sabe como colher, não sabe como acondicionar e nem como transportar esses materiais. Então, se caso, por exemplo, vocês forem encaminhar essa amostra, por exemplo, para o LACEN, né, que é o Laboratório Central, aqui em Goiânia, vocês tiverem dúvidas, liguem que o pessoal informa como que tem que ser feito, né? Qual é o tempo oportuno para não ultrapassar, quantos dias, como que é o armazenamento, como que é o transporte adequado, tá? Para que a gente não perca uma amostra. Não, você vai ter todo um trabalho de colher o sangue, mandar, e aí vai ter um resultado não muito agradável, que muitas vezes acaba perdendo a amostra e nem se faz o teste. Então, possuir diagnóstico de outras enfermidades, seja um caso suspeito com exames laboratorial negativo ou sem exames laboratorial cuja a investigação clínica e epidemiológica seja compatível com outras doenças. E aí a gente falando, né, da questão das notificações, a gente vai ter a notificação de casos suspeitos, né, em um instrumento e sistema de informação. Então, passam a contar, né, no anexo 1 da lista das doenças de notificações compulsórias nacional, estabelecidas na portaria 204, de 17 de fevereiro de 2016, né, a doença aguda pelo vírus Zika, doença aguda pelo vírus Zika em gestante e óbito com suspeita de doenças pelo vírus Zika. Então, desta forma, a notificação deixa de ser exclusiva em unidades sentinelas e passa a ser universal, ou seja, né, qualquer serviço de saúde deve notificar os casos a partir de suspeita clínica. Então, para a notificação da doença aguda, né, pelo vírus Zika, deve ser mantido o código CID, né, A92.8, outras febres virais específicas transmitidas por mosquito, no âmbito do SINAM, Sistema de Informação de Agravos e Notificação, e do SIM, Sistema de Informação sobre Mortalidade, até que as tabelas com os novos códigos definidos pela Organização Mundial de Saúde sejam atualizados no sistema de informação. Então, a edição atualizada, né, da publicação da 10ª Classificação Internacional de Doença em Língua Portuguesa está em fase de revisão. Então, a suspeita em gestante deve ser comunicada imediatamente em até 24 horas para as secretarias municipais de saúde e secretarias estaduais de saúde, a exemplo dos óbitos suspeitos que também são de comunicação imediata ao Ministério da Saúde. Então, os instrumentos, né, de notificação será a ficha de notificação e investigação, né, que vocês sempre têm acesso. Se não tiverem, podem estar acessando o link, né, do Ministério da Saúde, que vocês têm ele lá, vocês podem estar acessando, eles explicam como fazer a notificação, de que maneira, né, preenchendo sempre todos os dados. Então, detalhamento de sinais e sintomas, dados laboratoriais, data de coleta e exames de resultados laboratoriais e epidemiológicos complementares devem ser inseridos no campo, né? Informações complementares e observações conforme apresentado no anexo 1. Então, a gente vai ter a ficha de notificação. Dentro da ficha de notificação vem todos os dados. Então, todos os dados que a gente precisa dentro da ficha, tá? Ele vai vir, né, todos os tipos que a gente precisar preencher. Aqui é só uma amostra. Eu falei para vocês, se vocês acessarem
o site do Ministério, vocês terão essa ficha de notificação, que vocês têm que preencher todos os itens, tá? Não pode deixar nenhum item em branco, tá? Tem que ter todos os itens, e aí conforme o quadro que você tem em mãos do paciente, a gente consegue ir preenchendo todos os itens. Então, a investigação do óbito, né? Realizar a investigação detalhada de todo o óbito suspeito para detectar as causas e permitir a adoção de medidas necessárias para evitar novas mortes pela doença. Então, na ausência de um instrumento específico de investigação para óbitos suspeitos pelo Zika vírus, né, recomenda-se a utilização do protocolo de investigação de óbitos por dengue. Então, a gente vai ter que fazer uma associação, porque ainda não se tem todos os itens pela questão do vírus Zika. Os óbitos por Zika, né, é um evento raro e precisa ser exaustivamente investigado, sendo necessário a confirmação laboratorial. Então, tem que ser feito os exames laboratoriais para verificar mesmo se foi o Zika vírus, porque somente clinicamente a gente não consegue ter esse resultado. Então, é importante a gente estar colocando também os exames laboratoriais para verificar. E aí a gente vai ter a vigilância laboratorial. Como a gente está falando dos exames, a gente também tem que ver a questão das amostras, né? Então, colher as amostras dos primeiros casos, né, em uma área sem confirmação laboratorial de doenças agudas pelo vírus Zika, 100% das gestantes com suspeita de doenças agudas pelo vírus Zika, 100% dos óbitos suspeitos de doenças pelo vírus Zika e 100% dos pacientes internados com manifestações neurológicas em unidades sentinelas com suspeita de infecção viral prevista. Pode ser Zika, dengue ou chikungunya. Então a gente tem que estar sempre atento. Bom, essa é a primeira parte, né, que eu tenho para passar para vocês. Aqui está a bibliografia que a gente utilizou nessa aula. E agora a gente vai passar para a segunda parte. Bom, então aqui a gente vai ter a segunda parte. Como eu falei para vocês, a gente dividiu em duas partes. Nessa primeira parte a gente falou um pouco da história, né, do Zika vírus, né, como que ele foi introduzido aqui no Brasil. E um pouco dessa questão da notificação, que é muito importante até para o Ministério da Saúde saber o que está acontecendo nos municípios, né, em todo o seu estado, para saber quais são as ações que podem ser feitas para diminuir essas ações. E a gente tem que lembrar que quando a gente fala dessas ações, a gente não pode definir somente um desses processos, né, no caso do Zika, né, a gente vai ter também as outras patologias, como a dengue, chikungunya, né, febre amarela, e a gente tem que ter ações para que a gente previne, porque a gente sabe que é o mesmo mosquito que está tendo essa propagação e acaba causando não somente mas muitas vezes ele está com dois tipos de patologia, ou dois tipos de vírus, né? Então, agora a gente vai adentrar na parte das manifestações clínicas, né? A gente vai falar um pouco dessas questões das manifestações que ainda geram dúvidas em algumas pessoas. Então, sinais e sintomas, né? Então, estima-se que manifestações clínicas ocorram em cerca de 20% dos indivíduos infectados, sendo, portanto, a infecção assintomática mais frequente. Então, essas estimativas foram baseadas em um único estudo realizado através de inquéritos sorológico domiciliar por meio de realização de sorologia para Zika, né, IgM. Então, o período de incubação no ser humano, né, é desconhecido, mas eles têm uma estimativa que é de 2 a 14 dias após a picada do mosquito, né, vetor. Então, vai depender desse tempo, porque não tem ainda um estudo bem profundo. E esses estudos eles vão sair a partir do tempo em que a gente for tendo mais estudos. Outras pessoas vão estudando, outras ações, para a gente verificar realmente esses itens ainda que ficam sempre aquela incógnita, sempre aquela pergunta. Por ser novo aqui no Brasil, né,
eu falei para vocês, a gente veio de 2015 para cá, então a gente tem pouco tempo dessas ações do vírus Zika, então tem muitas perguntas ainda a serem respondidas. Então, o quadro clínico tipicamente inclui rush, maculopapular, né, frequentemente acompanhado de prurido, febre baixa, né, que é em torno de 37,8 a 38,5, né, graus, artralgia, principalmente nas articulações dos pés e mãos, e conjuntivite não purulenta. Então, a gente tem um quadro bem típico. Então, outras informações comumente retratadas são mialgia, cefaleia, dor retroorbitária e astenia. Então, pode haver também edema periarticular, linfonodomegalia e úlceras orais, dor abdominal, náuseas e diarreia. A gente vê que esse quadro, até mais para frente eu vou colocar uma tabelinha para a gente fazer um pouco da diferença, né, entre Zika, dengue e chikungunya, porque muitas vezes o quadro ele é bem próximo mesmo de um do outro, então muitas vezes causa um pouco dúvida na hora da clínica. Então, na maioria dos pacientes, os sintomas são usualmente leves e apresentam resolução espontânea após cerca, né, de 2 a 7 dias. No entanto, em alguns pacientes, a artralgia pode persistir por cerca de um mês. Então, até o momento, não se conhece o tempo de duração da imunidade conferida pela infecção natural do vírus Zika. É igual eu falei para vocês, ainda falta mais estudos para responder algumas perguntas, né? Porque muitas vezes a gente não tem. Então, a definição de caso suspeito de Zika pelo Ministério da Saúde, né, é quando a gente observa, né, caso suspeito. Então, paciente que apresente exantema maculopapular pruriginoso, né, acompanhados de 2 ou mais dos seguintes sinais e sintomas. Então, a gente vai ter febre, poliartralgia, edema periarticular, hiperemia conjuntival, né, sem secreção e prurido. Então, nos casos confirmados, a gente vai ter casos suspeitos com um dos seguintes testes positivos e reagentes específicos para diagnóstico de Zika. Então, o isolamento viral, detecção de RNA viral por reações de transcriptase reversa, sorologia de IgM, né, em populações onde existem a co-circulação de vírus da dengue, há uma alta chance de ocorrer reações falso positivas. É igual eu falei para vocês, pode acontecer por ter não só a dengue, mas a chikungunya também, né, envolvendo, então acabam dando uma reação e a gente tem que estar vendo essas co-circulações desses vírus que estão juntamente. Então, para controle epidemiológico, após a confirmação de circulação autóctone, né, os demais casos agudos de Zika devem ser confirmados por critério clínico-epidemiológico, exceto quando em gestantes, manifestações neurológicas e óbitos. Então, as complicações congênitas, né? Esse é um dos fatores que a gente mais está vendo hoje nos dias, né, das nossas ações. A microcefalia voltou assim, teve uma epidemia, né, muito grande por questões da Zika, e aí muitas vezes as pessoas não têm. Tem muitos dados que falam e indicam que tem a ver, né, mas ainda igual eu falei para vocês, faltam mais estudos para a gente ter uma excelente confirmação, mas já tem essa relação. Então, em geral, malformações congênitas, incluindo a microcefalia, têm etiologia complexa e multifatorial e podem ser causadas por infecções durante a gravidez, bem como por distúrbios cromossômicos, exposição a toxinas ambientais e demais metabólicas. Então, a gente vê que tem uma ação um pouquinho ampla. Então, as relações temporal e espacial entre surtos de Zika aumento da incidência de microcefalia em estados com transmissão autóctone, então documentado. Então passou a indicar uma a cada vez mais provável relação causal entre os dois eventos epidemiológicos. Então a gente já consegue visualizar essa relação. Então
tal relação vem se tornando cada vez mais consistente após a detecção de RNA viral pela técnica de PCR para Zika, né, em líquido amniótico, placenta, sangue do cordão umbilical e tecido cerebral. Então, foi demonstrado também a capacidade do vírus em infectar e atravessar a barreira placentária, podendo então acometer os tecidos nervosos em formação. Então, a gente vai visualizando, né, igual eu falei para vocês, vai tendo essa questão do acompanhamento, e em cima desses acompanhamentos a gente vai tendo resultados, né, no passar do tempo. Então, no Brasil, né, a partir da confirmação do surto de Zika, a incidência de microcefalia aumentou mais de 20 vezes em relação ao que seria esperado. Então, durante investigações conduzidas em relação a crianças com microcefalia, 74% das mães com suspeitas de ter tido Zika durante a gestação no Nordeste do Brasil relatam rash, né, cutâneo durante a primeira e o segundo trimestre. Então, em cima desses resultados já se vão tendo mais confirmações. Então, retrospectivamente, após a notificação, né, do Brasil à Organização Mundial de Saúde, houve a identificação de casos de microcefalia também na Polinésia Francesa, recentemente relatado na literatura, identificação de feto com alterações do sistema nervoso central durante a gestação, segundo a orientação do Ministério da Saúde, são de notificação obrigatória. Então a gente vê que não foi só aqui no Brasil que aconteceu também. Então, nos casos notificados, né, feto que apresenta pelo menos um dos seguintes critérios relacionados às alterações do sistema nervoso central identificadas em exames ultrassonográficos. Então, presença de calcificação cerebral e ou presença de alterações ventriculares e ou pelo menos 2 dos seguintes sinais de alterações de fossa posterior, hipoplasia de cerebelo, hipoplasia de vermes cerebelar, alargamento da fossa posterior maior do que 10 milímetros e a genesia, hipoplasia do corpo caloso. Então, a gente vai vendo que as estruturas vão ter alterações pela ação do vírus. Então, achados na ultrassonografia, né, na transfontanela e tomografias de crânio inclui calcificações cerebrais, principalmente periventricular, no parênquima, áreas de talamínicas e gânglio basal, ventriculomegalia e lisencefalia. Então, dentro da tomografia também e da ultrassonografia, a gente pode ver essas alterações. Outros achados ultrassonográficos, né? Artrogripose, retardo do crescimento intrauterino, alterações dos fluxos arterial nas artérias cerebrais e umbilical e oligodramínio, né, ou anidramínio. Então a gente vai ver essas ações também nos achados ultrassonográficos. Então, importante, né, durante a gravidez, né, a gente fazer o acompanhamento, né, ultrassonográfico também. Então, os achados ultrassonográficos podem ser detectados a partir da 18ª à 20ª semana de gestação e pode haver envolvimento ocular, principalmente alteração pigmentar e atrofia macular e anomalias do nervo óptico. Então, muito importante quando a gente estiver fazendo o acompanhamento das gestantes, e a gente até falou nisso em outras aulas anteriores, o acompanhamento da gestante em todos os processos, né? Então, desde a gente fazer a consulta, né? Chegou para a gente a gestante, a gente solicitou, né, os exames, foi feita a solicitação dos exames, né? E depois desses exames iniciais, fazer o acompanhamento dessa gestante, né, mensalmente, e conforme a prescrição, né, que o Ministério nos exige, da gente fazer pelo menos 3 ultrassonografias básicas, né, para acompanhamento durante uma gestação normal, mas se tiver alterações,
pode-se diminuir o tempo, né, o intervalo de uma ultrassonografia para outra, para a gente poder visualizar essa evolução dessa criança e fazendo o diagnóstico o mais breve possível. E aí a gente tem as complicações do sistema nervoso central também, que a gente viu, e é um outro fator que está acontecendo também. Está tendo essa relação também com a síndrome de Guillain-Barré, né, que é uma doença autoimune caracterizada por uma polirradiculoneuropatia desmelinizante, né, inflamatória aguda. Então, elas vão estar tendo essa ação autoimune e causando danos mesmo à criança, né, danos irreversíveis. Então, a função motora é usualmente afetada, começando distalmente e progredindo aproximadamente pelo período de 4 semanas. Então, a criança vai tendo ação, né, no seu corpo pela patologia, e aí a gente vai ver vários problemas. Então, os pacientes apresentam fraqueza generalizada, arreflexia e graus variáveis de distúrbios sensoriais e de envolvimentos dos nervos cranianos. Então, há formas com acometimento motor e sensitivo até as formas exclusivamente sensitivas. Então, os riscos aumentam com a idade e é mais frequente em homens do que em mulheres. Então, aproximadamente 20% dos pacientes requerem UTI, né, e 3 a 5 morrem. Então, a incidência anual esperada é de 1 para cada 100 mil habitantes. Quando a gente fala de números, fica parecendo assim que tem que ser aqueles números específicos, mas a gente tem que pensar não somente em porcentagem, a gente tem que pensar em processo que nós vamos ter para diminuir essa quantidade de incidência. Então, quando a gente fala dos riscos que possam adquirir, desde a criança até o adulto, a gente tem que ter essas ações, né? Então, assim, é mais predominante num tipo, não quer dizer que num biotipo, num gênero, né, adulto, criança, a gente tem que pensar de uma forma ampla de fazer ações para que nenhum se tenha essa patologia. Não só a de Guillain-Barré, mas entre todo o processo de Zika e dengue e tudo mais. Então, foi observado, né, um aumento na incidência das SGB, né, em concomitância com surtos do Zika na Polinésia Francesa, no Brasil, El Salvador, Colômbia, Suriname e Venezuela. Então, a gente vê que tem muitas alterações, muitas incidências. Quando a gente fala da síndrome de Guillain-Barré, a gente vê que tem concomitantemente ações, né? Então, o Zika vírus e a ação da síndrome de Guillain-Barré nesse contexto. Então, estudos, casos controle, retrospectivos realizados na Polinésia Francesa e publicado em fevereiro de 2016, relatou 42 casos de síndrome de Guillain-Barré durante o surto ocorrido no período de 2013 e 2014, com detecção de IgM e IgG para Zika em 98% dos pacientes e anticorpos neutralizantes para Zika em 100% dos casos, comparados com 56% dos grupos controle. Então, a gente vê que os dados são bem fidedignos, né? Assim, no sentido de demonstrar que tem uma relação bem próxima, né? Então, os sintomas mais comuns, né, foram fraqueza muscular generalizada, 74%, e paralisia facial em 64%. Então, tem sido frequente a observação de paralisia facial bilateral. Então, a maioria dos pacientes, 88%, reportaram um quadro compatível com o Zika vírus em média 6 dias antes do início dos sintomas neurológicos. Na Venezuela foram notificados 252 casos, né, de síndrome de Guillain-Barré no período de 1 a 31 de janeiro de 2016, com PCR Zika positivo em 3 casos, incluindo um caso fatal. Então, a gente vê que a gente tem ações, né, em todas as regiões
que se tem a síndrome de Guillain-Barré, né? O vírus Zika está sempre atrelado nesse contexto. Então, pode acontecer complicações? Podem acontecer complicações, mas a gente vê que os dados vêm demonstrando que é muito importante a gente tem que ter uma ação mais ampla para a gente não ter resultados como esse que a gente está vendo, né, de ter óbitos, né, que é um caso mais raro, mas acontece. A dengue a gente vê isso com mais frequência do que o vírus Zika. Então, no Brasil, entre janeiro e novembro de 2015, foram notificados 1.708 casos, né, de síndrome de Guillain-Barré, sendo mais significativo o aumento do número de casos em alguns estados, especialmente Alagoas, Bahia, Rio Grande do Norte, Piauí, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Então, esses foram os maiores índices que a gente teve de síndrome de Guillain-Barré aqui no Brasil, são dados de 2015. Então, até o momento não está estabelecida de modo definitivo os determinantes relacionados ao aumento de incidências de síndrome de Guillain-Barré no Brasil, né, Colômbia, El Salvador e Suriname, né, sobretudo em um cenário de circulação simultânea de dengue, chikungunya e zika, todos potencialmente relacionados à ocorrência de síndrome neurológica. Como eu falei para vocês, a gente às vezes não se atenta e a gente quer definir padrões e muitas das vezes a gente não consegue. Como eu falei para vocês, a gente tem dengue, chikungunya e zika flutuando, né, ao mesmo tempo, esses vírus, e eles acabam também ocasionando quadros clínicos bem parecidos. E muitas das vezes a gente foca somente em um e esquece o restante, e muitas vezes qualquer um deles pode estar trazendo um quadro neurológico para a gente. Então, outros arboviroses, como a dengue, chikungunya, né, encefalite japonesa e febre do oeste do Nilo, já foram incriminadas como agentes relacionados à ocorrência de síndrome de Guillain-Barré. Assim como outros flavivírus, o Zika vírus pode causar outras síndromes neurológicas, como meningite, meningoencefalite e mielite, né, como descrito no surto da Polinésia Francesa. Então a gente vê que tem um ou outros quadros que a gente pode estar sendo intitulado. Então, algumas alterações laboratoriais. Então a gente vai ter as inespecíficas, são relatados de discreta a moderadas leucopenia e trombocitopenia, ligeira elevação da dosagem de desidrogenase láctica, sérica, gama-glutamiltransferase e de marcadores de atividades inflamatórias, proteínas e fibrinogênio e ferritinina. Então, a gente vai ter essas alterações que vão estar sempre nos exames. Então, devido à paucidade, né, dos estudos clínicos, o que tem sido descrito são alterações discretas nos parâmetros hematológicos e menos ainda nas enzimas hepáticas, não havendo em geral alterações significativas nesses parâmetros. Então, quando a gente fala do diagnóstico diferencial, a gente vai falar de várias dessas ações. Por exemplo, na dengue, né, a febre mais elevada, mialgia mais intensa, astenia mais acentuada, podendo complicar com hemorragias e alterações hemodinâmicas, incluindo o choque. Não costuma causar conjuntivite. Então, é um fator que a gente tem de ações que a gente pode observar, por exemplo, de diferença, né, que a gente vai ter da dengue para a zika, por exemplo, é que na dengue não se causa conjuntivite, né? Alterações laboratoriais expressivas, como hemoconcentração, plaquetopenia e alterações de enzimas hepáticas. Já na chikungunya, né, a gente vai ter também febre elevada, assim como se observa na dengue, sendo que maior diferencial a intensidade da poliartralgia e poliartrite de início súbito e debilitante, podendo estar associada a edema articular, periarticular, desde o início do quadro. Então ele vai ter um rastro cutâneo pruriginoso, pode estar presente com duração habitualmente menor do que na zika e pode causar
pode causar conjuntivite leve. No parvovírus, né, pode causar artrite ou artralgia aguda e simétrica, mais frequentemente nas pequenas articulações das mãos e pés, pulsos e joelhos. Então, frequentemente se observa rash cutâneo. Então, são itens que a gente vai vendo que vai tendo algumas alterações, né, que a gente consegue identificar e diferenciar de um para o outro. Rubéola costuma causar febre baixa, né, coriza, presença de rash cutâneo, inicialmente na face e se espalha para o tronco. Então, pode haver artrite e linfadenopatia. O sarampo, né, presença de febre, tosse, dor de garganta, coriza, conjuntivite e linfadenite, né, manchas de Koplik e podem proceder o rash generalizado. A rickettsiosis, né, caracteriza pela ocorrência de febre, cefaleia, mialgia e exantema maculopapular, né, centrípedo e não pruriginoso. Então, como complicações são descritas sufusões hemorrágicas, hemorragias, insuficiência respiratória, insuficiência renal, alterações neurológicas e choque. Na malária, a gente vai ter a periodicidade da febre, paroxismo, insuficiência renal, icterícia, alteração do nível de consciência, hepato ou esplenomegalia e história de exposição em áreas de transmissão. A leptospirose vai ocasionar mialgia intensa, sufusão ocular, icterícia, rúbrica, oligúria, hemorragias subconjuntival. História de exposição em águas contaminadas. Então, a gente vai ver se tem o contato, se estava numa região que tinha um alagamento, igual a gente vê recentemente, saiu no jornal, né, algumas regiões do Nordeste alagadas, né, enchentes e tudo mais, então um risco de ter leptospirose. Então, o quadro muitas vezes tem que ser sugestivo de leptospirose, então tem que ter uma ação, que muitas vezes pode acontecer de ter zika e leptospirose. Então, na região, naquele momento, principalmente quando tem águas contaminadas. Como eu havia falado para vocês, aqui a gente vai ter um quadro que vem demonstrando os sinais e sintomas e a diferença, né, entre a dengue, a zika e a chikungunya. Então, muitas vezes a gente vai ver que nos sintomas, né, que a gente vai encontrar, muitas vezes são parecidos alguns itens, mas outros são totalmente diferentes. Então, aqui, por exemplo, a gente vai observar, né, febre, né, a duração. Na dengue é acima de 38 graus e de 4 a 7 dias. Na zika, ele vai estar febril ou uma febre abaixo, menor de que 38,5, de 1 a 2 dias subfebril. E na chikungunya a gente vai ter uma febre alta, né, maior do que 38, de 2 a 3 dias. Então a gente consegue visualizar nesse quadro alguns dos sinais e sintomas, né, do quadro clínico do paciente, que já pode me dar um norte do que seria essa patologia, né? Então, de cara aqui eu já consigo visualizar que se o paciente chega com a temperatura acima, ela não vai ser considerada já zika. Então, pela clínica eu já consigo ir já excluindo, né, essas ações. Então, o rash cutâneo, né, que a gente vai ver com frequência, né? Na dengue a gente vai ter a partir do quarto dia, né, de 30% a 50% dos casos. Na zika surge já no primeiro ou no segundo dia, em 90% a 100% dos casos. E na chikungunya a gente vai ver que surge em torno do segundo ao quinto dia, né, e 50% dos casos. Então a gente vê que aqui você já chegou um quadro, né, no primeiro e no segundo dia já de rash cutâneo, a gente já está direcionando também para a zika. Então, a mialgia, né, a gente sempre vai observar, né, 3 para 3 cruzes para dengue, 2 cruzes para 3 cruzes na zika e 2 cruzes para 3 cruzes na chikungunya. As artralgias, né, a gente vai observar também
com frequência. Na dengue já é raro. Na zika é variável, com punhos e mãos com regressão completa. E na chikungunya frequentemente poliarticular. Intensidade da artralgia, né, na dengue vai ser leve, na zika leve e moderado e na chikungunya moderado e intenso. Então, a gente observando, a gente vai vendo que o quadro vai se moldando conforme a gente vai vendo a clínica do paciente. O edema articular, né, e periarticular com frequência, na dengue é raro, na zika é leve e de leve intensidade e na chikungunya frequentemente e de moderada a intenso. Então, a conjuntivite não purulenta, no caso da dengue é raro, na zika é de 50% a 90% dos casos e na chikungunya 30%. Na cefaleia, né, frequência e intensidade, na dengue a gente vai ter uma frequência forte, né, e frequentemente e forte intensidade, né? Na zika a gente vai ter também frequentemente e moderada intensidade e na chikungunya frequentemente e moderada, né, em intensidade. Já aqui a gente vai ter o prurido e aí a gente começa a perceber também, né, que já se aproxima, né, a dengue e a chikungunya, né, com leve, né, e na zika a gente vê moderado ou intenso. Linfonodomegalia a gente vai ter na dengue raro, já na zika e na chikungunya a gente vai ter um quadro moderado. Então, o acometimento neurológico já na dengue é raro, na zika, né, a gente vai ter síndrome de Guillain-Barré e no caso da chikungunya também raro, predominante em neonatos. A gente observa que dentro desse quadro tem algumas alterações que são bem próximas uma patologia da outra e outras são bem específicas de cada uma, né? Como a gente vê a questão da síndrome de Guillain-Barré aqui, por exemplo, que é basicamente do vírus Zika. Então, dengue raramente a gente vê casos assim. Pouco na literatura se fala sobre síndrome de Guillain-Barré, né, na dengue, com casos acometidos neurologicamente. Mas não quer dizer que possa acontecer, tá? Como eu falei para vocês, está tendo essa flutuação de vários vírus, né? Sempre no início, quando começou a acontecer, todo mundo estava achando que a dengue estava causando essas patologias, até a gente verificar que em alguns exames não se tratava exatamente disso. Então, o manejo, né, da síndrome aguda por Zika, então não existe um tratamento antiviral específico, então o tratamento consiste em repouso, hidratação oral e uso de medicamentos assintomáticos, analgésicos e antitérmicos como dipirona e paracetamol. Então, o quadro é bem característico, né, dele, mas bem parecido com os outros. Então, os antihistamínicos, né, orais e calamina tópico, né, para o controle do prurido, anti-inflamatórios não devem ser usados até que sejam descartado o diagnóstico de dengue. Então, evitar em gestantes com menos de 32 semanas de gestação pelo risco de fechamento precoce dos ductos arteriais. Então, evitar o uso de AS em crianças menores de 12 anos pelo risco de síndrome de Heyer. Então, a gente tem algumas condutas que nós temos que vendo para que a gente não tenha mais complicações do quadro do paciente. Então, importante avaliar, né, o diagnóstico diferencial, principalmente com dengue, devido ao maior risco de evolução para casos graves. Então, tratar todos os casos como dengue até a exclusão deste diagnóstico. Então, é muito importante a gente ter, porque dentro dos processos, né, a gente vê que a dengue ela tem muito mais ações, né, dentro do contexto geral, entre ela a dengue, zika e chikungunya. Então,
sempre trata, mas nunca esquecendo que a gente tem que estar tratando paralelamente, até pelas questões do tratamento ser bem parecido, né? A gente pode acompanhar e solicitando os exames o mais rápido possível para a gente verificar e não perder tempo. E aí a gente vê o manejo com as gestantes. Então, atualmente, os dados sobre gestantes infectadas com o vírus Zika são limitados. Os dados sugerem que mulheres grávidas podem ser infectadas pelo vírus Zika em qualquer trimestre. No entanto, a incidência da infecção pelo vírus Zika em gestante não é conhecida. Não existem evidências que sugiram que os gestantes são mais suscetíveis à Zika ou que apresentam uma doença mais grave que em outros indivíduos. Então, quanto à transmissão do vírus Zika, existem evidências de transmissão viral, né, de mãe para o feto durante a gestação e também próximo ao momento do parto. Então, como a gente falou, sempre é importante fazer o acompanhamento das gestantes, tá? Em toda a sua fase, porque a qualquer momento ela pode estar adquirindo a patologia. Então, como não existem vacinas ou medicamentos profiláticos disponíveis para evitar a infecção pelo vírus Zika, né, a Sociedade Brasileira, né, de Infectologia, em concordância com o CDC, recomenda que mulheres grávidas em qualquer trimestre considerem adiar viagens para áreas com transmissão do vírus, né? Então, se uma gestante viver ou viajar para uma área com transmissão do vírus Zika, ela deve se proteger para evitar picadas de mosquito. Então, sempre que a gente puder, oriente essas gestantes, né, a usar repelentes, né? Tem vários tipos de repelentes que podem ser usados para gestantes, roupas compridas, né, manga comprida, calças, né, se possível colocar nas suas casas, nas janelas e nas portas, né, as telinhas para que dificulte a entrada do mosquito dentro de casa, usar mosquiteiro, né, e tudo mais para que ela não seja picada pelo mosquito. Então, gestantes que apresentem sintomas compatíveis com Zika, que inclui febre, erupção cutânea, dores articulares e olhos vermelhos, devem ser priorizadas para a investigação laboratorial para diagnóstico da infecção pelo vírus Zika. Então, uma coisa importante também que a gente tem que estar atento é que o uso rotineiro, né, de sorologia para Zika no pré-natal de gestantes residentes em áreas com epidemia da Zika não é recomendado pelo Ministério da Saúde. Se a paciente tiver suspeita, faz o exame. Se não tiver, não tem necessidade de ficar fazendo como, né, uma rotina mensalmente, né? Não, tá com um quadro e necessita de fazer, faz, mas a sorologia, mas se não, não tem necessidade de ficar fazendo uma coisa todo o mês. Então, toda consulta você solicitar para fazer o exame, então não tem necessidade. O CDC, né, ele fez algumas recomendações, né, como por exemplo, no exame laboratorial positivo ou inconclusivo para Zika, deve-se considerar, né, ultrassonografias seriadas. Por exemplo, na gestante que apresente feto com diagnóstico de microcefalia confirmada, avaliar possível amniocentese a partir da 15ª semana de gestação. A gestante de áreas de transmissão realizar sorologia para Zika no início do pré-natal, né? Então, são ações que a gente tem que estar dando uma atenção. Oferecer teste sorológico para mulheres de áreas, né, onde não haja transmissão autôctones, né, com histórico de viagem para uma área com transmissão do vírus Zika conhecido e que esteja assintomático, ou seja, que não relatem adoecimento consistente com Zika. O exame deve ser realizado de 2 à 12ª semana, né, após a viagem, porque nesse período é um período que a gente ainda considera como um período que ela pode ter adquirido, né, a patologia, então é um tempo que a gente consegue visualizar isso. O manejo, né, com a síndrome de Guillain-Barré, né? Então, devido à natureza autoimune da doença,
o tratamento nas fases agudas consiste em imunoterapia, como plasmaferase ou a aplicação de imunoglobulina humana. Corticoides, quando utilizados isolados, não aceleram a recuperação ou alteram o resultado a longo prazo. Então, o médico vai ter que verificar como que ele vai conduzir com esse tipo de medicamento. O objetivo da plasmaferase, né, é o de rever os anticorpos da corrente sanguínea e substituir por plasma artificial, usualmente a albumina. Então, os resultados é melhor quando iniciado nos primeiros 7 a 14 dias do início dos sintomas neurológicos. Então, a partir daquele momento, pode-se verificar. A imunoglobulina, né, humana acelera a recuperação, assim como observado na plasmaferase, sendo sua administração de uso relativamente simples. Melhor resultado quando iniciado nas primeiras 2 semanas do início dos sintomas. Então, dose de imunoglobulina humana endovenosa, 400 mg quilo, né, do peso corporal ao dia, pelo período de 5 dias. Mas vai depender da conduta médica, tá? O médico ele vai prescrever conforme ele for vendo os exames do paciente. Diagnóstico, né, de síndrome de Guillain-Barré. Então a gente vai ver a história clínica e exames neurológicos, coleta de líquido cefalorraquidiano, onde se espera encontrar um aumento das proteínas em detrimento do aumento das celularidades. Pacientes com suspeitas da síndrome e celularidade acima de 50 células por milímetro cúbico devem ser investigados para outras etiologias ou infecções concomitantes por HIV. Então, o líquido pode estar normal na fase hiperaguda, primeira semana, a eletroneuromiografia e o exame que confirma o diagnóstico, mas pode estar normalmente na primeira semana. Então, os exames de imagem em geral são normais. Medidas de controle na saúde pública, e aí a gente vai estar englobando todos os vetores, né, que a gente vai estar observando. Então, medidas de controle do vetor, a gente vai ter uma atenção ao saneamento básico, eliminar focos de vetores nas residências e áreas comuns, redução do acúmulo de lixo através de campanhas de limpeza urbana em áreas onde a coleta não é regular e aumentar o número de coletas de lixo semanal. Então a gente vai ter uma ação que a gente tem que fazer no dia a dia e procurar mesmo onde estão esses focos, tá? Seja onde for. Implementar controle vetorial por métodos físicos, biológicos e químicos com envolvimento das famílias e das comunidades. Em áreas com transmissão autóctone ou casos importados de transmissão de dengue, chikungunya e ou zika, é indicada a realização de bloqueio de casos com uso de adulticidas, primariamente por meio de pulverização, além de uso dos larvicidas. Então, necessário monitorização e controle do trabalho de campo realizado pelo agente de endemias, tanto no controle da larva como dos mosquitos adultos. Então, controle do mosquito é a única medida que pode interromper a transmissão das arboviroses como a zika, dengue e chikungunya. Então, se a gente entender que o processo, quando a gente fala de controle do mosquito, se você estiver fazendo uma ação ampla, né, o município, o estado, a comunidade, né, de conscientizar principalmente a comunidade, a gente consegue ter resultados eficientes e excelentes, porque muitas vezes o que falta é orientar a população. Então, por exemplo, aquele lixo acumulado, né, a prefeitura ela tem que fazer um trabalho, por exemplo, de ter formas para que esses indivíduos coloquem os seus lixos, por exemplo, lixo de casa, né, entulhos
né, ter um lugar apropriado para se despejar esse material, né, ter um controle das prefeituras, que hoje grande maioria das prefeituras não fazem isso, então as pessoas vão acumulando lixo na porta de casa. Então muitas vezes a gente vai andando na rua e a gente vai vendo aquelas casas com um monte de lixo, então ali acaba acumulando sujeira, porque se alguém, acho que é do próprio ser humano isso, né, ele vê um lixo jogado no chão, quando ele tem um lixo ele vai lá e coloca junto, né, então isso vai aglomerando, então aí começa a ter locais próprios para a disseminação do vírus, então um copo plástico, uma tampinha, né, uma sacolinha, um trem, alguma coisa, que acaba ocasionando esses problemas. Então é muito sério isso e é importante a gente estar sempre atento a isso, sempre atento às questões da dengue, da zika, né, da chikungunya, febre amarela e entre outras. Então a gente tem que estar atento a esse processo e não tem coisa melhor do que a gente fazer a busca ativa, né, tentando encontrar os focos do mosquito e também a educação. Então sempre educando a população a gente vai conseguir chegar e acabar com essa questão. Bom pessoal, o que eu tinha para passar para vocês é isso. Qualquer dúvida podem estar mandando e-mails, perguntando, tá? Fiquem à vontade para todas as perguntas e questionamentos.